Fique à vontade. Glória a Deus. Eu ia pregar sobre Davi, na verdade. Eu ia pregar sobre Davi, mas diante de um fato que me aconteceu no mundo espiritual. Eu falei isso aqui um pouco anteriormente. Um fato que me aconteceu no mundo espiritual. Deus me deu uma palavra para pregar nessa noite. Então, eu não vou falar sobre Davi, mas diante do fato que me aconteceu no mundo espiritual, não tem crianças aqui, e mesmo se tivesse também já está na hora de aprender, né? Que me entenda, na verdade. Me aconteceu um fato no mundo espiritual, e algo muito forte que me aconteceu. E dentro do que aconteceu, me veio a aprender algumas verdades, né? E a primeira verdade que eu aprendi... Júnior, coloca um pouquinho para mim, por favor. E a primeira verdade que eu aprendi foi que eu estava lutando de forma errada. A primeira verdade que eu aprendi dentro do que me aconteceu no mundo espiritual foi que eu estava lutando de forma errada. E a segunda que eu aprendi, a terceira vai ficar para a mensagem de Davi, mas a segunda que eu aprendi foi que eu estava lutando contra o inimigo errado. Porque na experiência que eu tive, não estava dormindo, tá bom? Não estava tendo um pesadelo, foi algo muito real, porque o diabo é real. E nessa experiência que eu tive, eu tentava vencer ele com as minhas próprias forças. Eu tentava empurrar ele, mas ele com uma mão só, ele segurava as minhas duas mãos. Eu não conseguia mexer, não conseguia falar, não conseguia fazer nada. E com a minha força eu tentava virar ele, tentava empurrar ele, tentava fazer alguma coisa contra ele com as minhas próprias forças. Foi aí que eu percebi que Deus estava tentando me ensinar, estava querendo me ensinar que eu estava lutando da forma errada. Eu aprendi que eu estava lutando da forma errada e contra o inimigo errado. A gente não vence o inimigo com a nossa própria força. Nós não vencemos o inimigo com a nossa própria força. Nós vencemos o inimigo com as armaduras espirituais que a Bíblia nos relata. Dessa forma que nós vencemos o inimigo. Não é com nossas próprias forças. E outra coisa, eu estava lutando contra o inimigo errado. Quando a Bíblia fala não é contra carne, contra sangue, quer dizer que a nossa briga, a nossa luta não é contra seres espirituais. Não é contra seres humanos. Carne e sangue significa seres humanos. A nossa briga, a nossa luta, a nossa batalha não é contra seres humanos. A nossa batalha é contra o diabo, os seus principados e as suas hostes, as suas potestades. Contra eles sim é a nossa batalha. E eu percebi que essa palavra, eu creio poderosamente que essa palavra não serviu só para mim. Que essa palavra não foi só para mim. Da mesma forma que eu aprendi algumas lições com essa palavra, eu tenho certeza que você também vai aprender, porque essa palavra, isso não acontece só com a minha vida. Eu tenho certeza que não. Muitos de nós têm lutado de formas erradas. Muitos de nós não sabemos, não reconhecemos o armamento que a palavra de Deus deixou para nós, e nós temos lutado de forma errada. Queremos vencer o inimigo com a nossa própria força, e não é assim que vamos conseguir vencer. E muitos de nós têm lutado contra o inimigo errado. Quando fala carne e sangue, significa que a minha luta não é contra o pastor, a minha luta não é contra a irmã Fátima, a minha luta não é contra o irmão Maxwell, a minha luta não é contra a minha esposa, a minha luta não é contra o meu vizinho, a minha luta não é contra o meu colega de trabalho, a minha luta não é contra meus colegas de escola, a minha luta não é contra seres humanos, a minha luta é contra o diabo. E nós estamos numa batalha, e é preciso nós sabermos com quem nós estamos lutando. Muitos dizem que estão numa batalha, mas nem têm ideia contra quem está lutando. Nós estamos numa batalha espiritual, e é preciso nós sabermos contra quem nós estamos lutando. Nenhum soldado vai para a guerra sem saber quem é o seu adversário. Ele vai para a guerra consciente com quem ele está lutando. E muitos de nós temos ido para a guerra sem saber contra estamos lutando.
E às vezes nós temos recuado, temos voltado para trás, porque nós não sabemos quanto nós estamos lutando, não sabemos da forma de lutar, não sabemos das armaduras que Deus deixou na palavra de Deus para que nós possamos lutar, e nós estamos muitas das vezes perdendo a batalha. Muitas das vezes nós temos recuado, porque nós não sabemos com quem estamos lutando. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Eu anotei aqui, mas vai tomar muito tempo. Eu tenho muitas coisas para falar aqui, então não vou citar aqui. Mas nós sabemos que a Bíblia relata que nós estamos lutando contra Satanás. E ele tem vários nomes, anotei vários nomes dele aqui, mas não vou citar aqui porque são muitos. E também escrevi as referências. Então são muitas referências, são muitos os nomes que é dado para o diabo. Mas um deles é diabo, acusador, tentador, caluniador, príncipe das trevas, e assim vai, anjo caído, e assim vai. Se, olha só, em Ezequiel capítulo 28, do verso 12 ao 17, né, fala que o diabo, o Satanás, né, o Lúcifer, ele era um aferidor de medidas. Quer dizer, vou explicar, porque no começo também me confundiu. Aferidor de medidas, o que é isso? Quer dizer que antes da queda de Lúcifer, se você tivesse o privilégio de ir ao céu, Deus te levar ao céu, e você chegasse lá no céu e pedisse para Deus: Senhor, me dá um exemplo de poder, um exemplo de formosura e um exemplo de esplendor, Deus ia dizer: olhe para Lúcifer. Senhor, me dê um exemplo de poder, um exemplo de beleza e um exemplo de esplendor, Deus ia dizer: olhe para Lúcifer. Porque Lúcifer tinha o esplendor, tinha beleza e tinha poder. Então quando ele foi lançado para a terra, ele perdeu o seu esplendor, foi morar no abismo, em trevas. Quando ele foi lançado do céu, ele perdeu a sua beleza e se tornou horrível. Horrível. Por isso ele tem que se transformar em anjo de luz, ele tem que se transfigurar em anjo de luz para conseguir enganar os seres humanos, porque se ele aparecesse da forma horrível que ele não conseguiria enganar ninguém. Todo mundo ia sair correndo, ia ficar espantado, ia ficar com medo dele. Mas como ele se transfigura em anjo de luz, porque ele perdeu a sua beleza e o seu esplendor. E aqui está a palavra que o pastor pregou há algum tempo atrás, eu também já preguei sobre isso. O diabo perdeu o seu esplendor, o diabo perdeu a sua beleza, mas ele não perdeu o seu poder. Ele perdeu o seu esplendor, mora no abismo, em trevas, perdeu a sua beleza, se tornou horrível, porque ele era lindo, se tornou horrível, mas ele não perdeu o seu poder. E muita gente anda brincando com o diabo, muita gente diz que o diabo está debaixo dos teus pés e vive uma vida miserável espiritualmente. E diz que o diabo está debaixo dos pés deles, ainda bate no culto, sai andando, sapateando, aqui vai, irmão, faz do mesmo jeito que eu estou fazendo, bate o pé aí, fala que o diabo está debaixo dos seus pés, e muitas das vezes vive uma vida de miséria espiritualmente, e diz que o diabo está debaixo dos teus pés. Por isso você não pode subestimar o diabo, porque ele tem poder, e ele é real, e eu tenho experiência disso e sei que ele é verdadeiro e é real. Não devemos subestimar o nosso inimigo, porque ele realmente tem poder. Eu não estou fazendo apologia aqui do diabo aqui, não, de jeito nenhum. Eu só estou te alertando que o diabo tem poder e que para você enfrentar ele, você tem que se revestir do poder de Deus na oração e das armaduras espirituais, se você quer vencê-lo. Na verdade, não é nem atacar o inimigo, porque na verdade é ele que vai nos atacar. Quando fala ficar firmes, significa resistência, apresentar resistência contra os ataques dele, na verdade. Nós temos que ficar firmes, né? Havendo feito tudo isso, então ficar firmes representa apresentar resistência, apresentar resistência aos ataques dele. Porque quem resiste o diabo, o que acontece? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então ficar firmes representa apresentar resistência, porque quando você se torna firme com as armaduras de Deus, você vai apresentar resistência e ele vai fugir de vós. Louvado seja o santo nome do Senhor. Outra coisa muito importante,
Em Jeremias capítulo 48, versículo 10, diz assim: maldito é aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente, ou erroneamente, e maldito é aquele que vai para a guerra e não banha a sua espada no sangue. Em outra versão, maldito é aquele que vai para a guerra e volta com a sua espada limpa. Em outra versão, maldito é aquele que vai para a guerra e não desembanha a sua espada da bainha. Louvado seja o santo nome do Senhor. O que é isso? Naquele tempo eles estavam na guerra. Os generais, os capitões, eles chamavam ali na frente as pessoas que eram recém-casados. Eu já falei sobre isso aqui antes, vou repetir. Aqueles que tinham nenéns recém-nascidos, chamavam para a frente. Então fazia aquela fileira ali. Aí falava: agora vocês podem ir para casa. Por quê? Porque se eles fossem para a guerra, eles iam ficar metade do seu pensamento nos nenéns recém-nascidos em casa e a metade do pensamento na guerra. Se eles fossem para a guerra, ia ficar metade do pensamento na esposa, do casamento recém-casado, ia ficar a outra metade do pensamento na guerra. O que acontece? Eles não iam lutar direito, não iam lutar direito e ia atrapalhar quem estava lutando. Por quê? Porque eles iam ficar divididos, pensamento lá e pensamento assim, aqui. E assim é a nossa vida, irmãos. Também estamos numa batalha, também estamos numa guerra espiritual. Louvado seja o santo nome do Senhor. E se nós não darmos tudo de nós nessa batalha, se nós não darmos tudo de nós nessa batalha, entrar de corpo e alma e espírito nessa batalha, nós seremos envergonhados. Nós não podemos ficar com o nosso pensamento dividido, a metade ali e a metade aqui, a metade no mundo material e a metade no mundo espiritual, a metade do pensamento na igreja e a metade do pensamento no mundo. Um dia eu sou, um dia eu não sou, um dia eu quero, um dia eu não quero, aqui dentro eu sou, lá fora eu não sou. Não podemos ficar com o nosso pensamento dividido, a metade na guerra e a metade no mundo. Temos que dar tudo de nós nessa batalha ou seremos envergonhados. Temos que dar tudo de nós nessa batalha ou seremos envergonhados. Porque enquanto muitas pessoas estão brincando de ser crentes, o diabo não brinca de ser diabo. Ele é diabo e é real. Vou repetir mais uma vez, não estou fazendo apologia do diabo. Ele é poderoso e ele é real. Enquanto muitas pessoas estão brincando de ser crente, ele não está brincando de ser diabo. Ele é diabo e ele é poderoso. Para você vencer e resistir somente através das armaduras de Deus, do poder de Deus e da oração. Enquanto muitas pessoas ficam brincando de ser crente, ele não brinca de ser diabo. Enquanto você fica brincando que está lutando, fica fazendo corpo mole na batalha, fica fingindo que está lutando, ele não está fingindo, ele está lutando de verdade. E ele está só avançando muitas das vezes está avançando em muitas igrejas, na vida particular e pessoal de muitas pessoas está só avançando e muita gente só está recuando. Por quê? Porque não sabe com quem está lutando. Porque finge que está lutando. Não tira tempo para orar, não tira tempo para jejuar, não tira tempo para buscar a Deus, não tira tempo para meditar na palavra de Deus. Está apenas na guerra, mas está fazendo o corpo mole na guerra. E o diabo não faz corpo mole na guerra. Ele está dando tudo de si para levar o máximo de pessoas para o inferno. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos para frente, senão não dá tempo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, para vencê-lo, é preciso de nós tomarmos, não só saber que tem um armamento para nós, é preciso nós tomarmos esse armamento, revestirmos dele, tomar posse dele. E o primeiro é: meus demais irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder, revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias e ciladas. Sabe o que é ciladas, irmão? Quando a gente pensa que o diabo é bobo, não é verdade? Ciladas é estratégia. Ele programa, no original, ciladas é estratégias. Ele programa para armar contra você. Quer dizer, ele leva tempo programando, te observando para armar uma cilada contra você, para armar uma estratégia contra você. Ele fica te observando para fazer o plano dele. Na hora certa ele vai te atacar e vai te atingir.
Se você não estiver preparado na hora certa, ele vai te atingir. Primeiro, ele fica te observando. Ele fica te observando as suas atitudes, os seus atos, as suas ações. Ele fica planejando para armar as suas ciladas. Cilada significa planejamento. Ele primeiro planeja para armar a cilada. Primeiro, ele planeja, fica te observando. Na hora certa, ele vai atacar. E muita gente pensa que ele é bobo. Olha só, as ciladas e astúcia do inimigo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Estar, pois, firmes, tendo cingido os vossos ombros na verdade. Louvado seja o santo nome do Senhor. A caneta? Tá? Louvado seja o santo nome do Senhor. Olha só, na verdade, primeiro, cingis os vossos lombos na verdade. O que é isso, irmãos? O cinto significa o cinto onde segurava as armaduras ali no cinto. Quer dizer que sem o cinto as outras armaduras não poderiam ser usadas, porque o cinto era onde pendurava a espada. A espada, na frente nós vamos falar sobre a espada do Espírito. Significa que sem a verdade não podemos pregar a palavra. Louvado seja o santo nome do Senhor. Cinto da verdade. O que significa? Significa que nós temos que levar uma vida de verdade. Significa que a nossa vida tem que ser uma vida verdadeira. Significa que o nosso sim, sim tem que ser sim, e o nosso não, não tem que ser não. Não podemos levar uma vida dupla. Significa que nós temos que viver uma vida de verdade. Cinto da verdade representa que você tem que viver uma vida de verdade, onde o seu sim é sim e o seu não é não. Que você não possa levar uma vida dupla diante de Deus. Cinto da verdade. Louvado seja o santo nome do Senhor. Cinto da verdade representa, louvado seja o santo nome do Senhor, verdade representa quem nós somos pro lado de dentro. Cinto da verdade. Verdade representa quem nós somos de fato por dentro. Por quê? Porque o nosso ser exterior, o nosso ser estereótipo pode ser mascarado. O nosso ser estereótipo pode ser maquiado. Por isso, quando fala de verdade, ele está falando do seu ser interior, quem você realmente é por dentro, não quem você é por fora, porque o nosso ser estereótipo pode ser maquiado, pode ser enganado, pode ser mascarado. Podemos aparentar ser bonitos por fora e sermos feios por dentro. Podemos aparentar estarmos bem por fora, mas por dentro estamos mal. Podemos aparentar estar vivos por dentro e por dentro estamos mortos. Podemos estar cheiroso, como o perfume que o pastor falou aqui esses dias, essa semana passada, que mensagem linda. Louvado seja o santo nome do Senhor. Podemos estar às vezes cheirosos por fora, mas por dentro fedendo. Por quê? Porque o pecado fede. A verdade representa o seu ser interior, quem você é de fato e de verdade por dentro, porque o seu ser exterior pode ser uma mentira. Pode ser maquiado, mascarado. Você pode representar alguma coisa aqui dentro da igreja e lá fora você ser outra completamente diferente. Você pode estar bonito por fora e feio por dentro. Por isso, quando fala da verdade, fala do seu ser interior, quem você é realmente de fato e de verdade. Quando fala sobre verdade, não vai dar tempo, meu Deus. Quando fala sobre verdade, fala sobre transparência. Quando fala sobre verdade, fala do seu ser transparente. Irmão, senta aqui na frente aqui, só para você ver um negócio que depois você pode voltar para me perguntar algo rapidinho. Quando nós falamos de verdade, nós estamos falando de transparência. Quando nós falamos de verdade, nós estamos falando de transparência. Esse irmão aqui, qual é seu nome, meu querido? Claudiane. Irmão Claudiano, você consegue detectar o que está aqui atrás desse papel? Não. Não? Não. Por quê? Aqui está a mentira. Esse papel representa a mentira. Você consegue ver o que está escondido atrás desse papel, meu querido? Não. Não? Olha só, o tanto que Deus é lindo nas suas revelações. Você nunca viu isso antes. E agora? Sim. O que está aqui atrás desse papel? Caneta. Uma caneta. Por quê? É porque está Transparente, não é verdade? Atrás de coisas transparentes, você não tem como esconder. Você esconde atrás da mentira.
Atrás da mentira você consegue esconder. A mentira esconde muitas das vezes quem você é. Atrás da mentira você não consegue detectar o que tem aqui atrás. Mas atrás da verdade, que é transparente, ele conseguiu detectar. Não é verdade? Então atrás da mentira você esconde. A mentira ela esconde realmente quem você é. Mas a verdade ela é transparente. E atrás da verdade nós não conseguimos esconder nada. Nós temos que levar uma vida transparente, irmãos. Uma vida de transparência. Porque quem leva uma vida transparente não tem como esconder nada. Aleluias. Eu já trouxe o aleluia comigo, junto comigo. Então eu vou dar aleluia sozinho mesmo. Aleluias, glória a Deus. Atrás da verdade que é transparente não é possível esconder nada. Amém. Leve uma vida transparente. E assim você não vai conseguir esconder nada. A sua vida vai ser transparente. O que você é dentro da igreja, você vai ser lá fora. O que você é dentro de casa, você vai ser no trabalho. Agora se você levar uma vida de mentira, ninguém vai saber o que está escondido atrás de você. Então leve uma vida transparente. Foi o Pai que me deu isso. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mais um tópico aqui da verdade. Quando Jesus, se você quiser voltar a ficar aí, fica à vontade, tá? Quando Jesus mandou as cartas para a igreja, as igrejas da Ásia Menor, eu já preguei sobre as igrejas da Ásia Menor também. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vou bem rapidinho aqui, mas quando chega ali na igreja de Tarsis, né? Jesus manda a carta para ali, em outras palavras, conjecturando aqui, não estou ferindo o texto aqui, nem a exegese do texto aqui, do texto bíblico, mas conjecturando com as minhas palavras. O próprio Jesus talvez disse assim para eles: olha, vocês têm aparência de que está bem. Lá na igreja de Sardes, no Apocalipse 3, vocês têm aparência que está bem. Diz que a igreja lá era famosa, não é isso? Tem fama, então se tem fama porque eles eram famosos. Vocês têm fama, a sua fama correu longe, a sua igreja está cheia de membros, a sua igreja está cheia de membros, está famosa, vocês têm famas que estão bem, mas dentro de vocês escondem realmente quem vocês é. Vocês têm fama de que vivem, não é assim que está escrito lá em Apocalipse 3? Vocês têm fama de que vivem, mas por dentro vocês escondem a verdade. Por dentro você esconde quem realmente você é. Você tem fama de que está vivo, mas por dentro está morto. Foi o próprio Jesus que disse isso. Você tem fama de que está vivo, mas por dentro está morto. Por quê? Porque você esconde quem você é de verdade. Aleluias. Você esconde quem você é de verdade. Por isso você tem fama de que está vivo, mas por dentro está morto. Que nós possamos ser transparentes e que não tenhamos nada para esconder. Não sermos mentirosos. Porque o diabo, em João 8,44, fala que o diabo é o pai da mentira. E muito em breve, vou dizer isso, com todo temor e tremor. Muito em breve, as mentiras escondidas vão ser reveladas. Muito em breve as mentiras escondidas serão reveladas. Muito em breve as mentiras escondidas virão à tona no julgamento. Por isso é melhor acontecer isso hoje, é melhor confessar hoje, é melhor abandonar hoje e você irá alcançar a misericórdia do que deixar para aquele dia. Porque naquele dia as coisas ocultas serão reveladas e serão muito pior naquele dia, porque naquele dia não terá mais jeito. Não terá mais chance, não terá mais oportunidade, quando as coisas ocultas serão reveladas. Por isso é melhor não levarmos uma vida de mentira e escondermos as coisas. Aleluia. As coisas escondidas, muito em breve, serão reveladas. Muito em breve. Aleluia. Não esqueça, João 8,44. O diabo é o pai da mentira. E para você prevalecer contra a mentira, é somente tomando o cinturão da verdade. Levando uma vida de verdade. Louvado seja o santo nome do Senhor. E uma vida de verdade e vestido a couraça da justiça. Couraça da justiça. Louvado seja o santo nome do Senhor. O que é justiça? É levar uma vida reta. Quer saber o que é justiça? É você estudar o livro de Jó. Olhar para a vida de Jó, você vai saber o que é justiça, o que é uma pessoa justa.
O que é justiça? É você andar em retidão, em integridade diante de Deus, é você levar uma vida reta diante de Deus. Você se veste da verdade, depois você vai revestir com a couraça da justiça. Por quê? Porque a justiça é você levar uma vida reta diante de Deus, e não tem como você levar uma vida reta diante de Deus se você não viver na verdade. Justiça é você levar uma vida reta diante de Deus, é você levar uma vida em retidão diante de Deus. A couraça da justiça era para proteger o coração do homem. A couraça da justiça protegia o coração. Protegia essa parte toda, protegia o coração. Por quê? Porque lá em Provérbios 4:23 diz assim: de todas as coisas que tem que guardar, ou de todas as coisas que você tem que proteger, proteja o seu coração. Provérbios 4:23, de todas as coisas que você tem que proteger, ou de todas as coisas que você tem que guardar, guarde o teu coração. E de que forma você vai proteger e guardar o seu coração? Com a couraça da justiça, sendo uma pessoa reta, sendo uma pessoa que anda em retidão, em integridade diante de Deus e diante dos homens. Como que funciona esse negócio de justiça, irmão Antônio? Como que você pode absorver, receber a justiça de Deus? Eu já te explico como você vai receber a justiça de Deus em você, através da pessoa de Jesus. Eu te explico. Louvado seja o santo nome do Senhor. Jesus se fez pecado por nós. Não é isso? 1 Pedro 2:24 diz que ele se fez pecado por nós. Se fez pecado por nós. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ele fez pecado por nós. Por quê? Porque o pecado, ele estragou a lei. O pecado, ele estragou a lei. Lá em Romanos 8 fala que a lei se tornou enferma. A lei antes era boa, mas por causa do pecado a lei se tornou enferma. Romanos capítulo 8. A lei se tornou enferma. A lei se tornou completamente contra nós. O escrito da lei se tornou completamente contra nós, não favorável a nós, quando se tornou contra nós. E nenhum ser humano na terra foi capaz de cumprir com a exigência da lei. Nem um ser humano, vou repetir, nem um ser humano na terra foi capaz de cumprir com a exigência da lei. Sendo assim, Jesus agora mata 2 coelhos numa paulada só. Ele se faz pecado, porque o pecado estragou a lei. Ele se faz pecado na carne por nós. Em 1 Pedro 2:24, ele se faz pecado por nós. Agora em uma paulada ele vai matar 2 coelhos só. Ele leva o pecado e leva a lei para a cruz. Agora aquele escrito que era completamente contra nós, que nem o ser humano era capaz de cumprir com as exigências daquele escrito, então ele pega a cédula, ele risca a cédula e crava ela ao lado da cruz. Significa que agora nós não vamos viver embaixo mais da lei, nós vamos viver debaixo da graça. Por que ele riscou aquela cédula, que significa o escrito da lei que era contra nós? Ele risca e coloca de lado da cruz, para representar que nós não vivemos mais debaixo da lei, nós vivemos debaixo da graça. O que era aquele escrito? Aquele escrito era toda condenação contra nós. Aquele escrito era um escrito de dívida que nós devíamos. Mas agora ele pega o escrito, risca o escrito, crava na cruz. Significa que ele pagou a nossa dívida. Ele se fez pecado por nós, levou nossos pecados, as nossas transgressões, levou a nossa dívida para a cruz. Ele pagou a nossa cruz. Isso é justiça. Ele levou a nossa culpa para a cruz, cravou a cédula na cruz. Lá em Colossenses fala sobre isso. Vou até ler. Louvado seja o santo nome do Senhor. Olha só. A justiça de Deus, aquele que não conheceu o pecado ou fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Ele levou a nossa culpa para a cruz. Quando ele riscou aquela cédula e cravou na cruz, significa que ele levou a nossa culpa para a cruz. Nós fomos justificados. Significa que nós não temos mais culpa. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ninguém pode ser agora julgado, condenado, por se estiver em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque você foi justificado. Ele levou a sua culpa. Justificado representa você não tem mais culpa. Ele pagou pela sua culpa. Ele levou a sua culpa para a cruz. A cédula que foi cravada na cruz representa o escrito de dívida que nós tínhamos. Ele pagou a nossa dívida.
Quando eu preguei sobre Filemon e Onésio, eu falei sobre a doutrina da imputação. Não falei? Alguns lembram, talvez? Sobre a doutrina da imputação. O Paulo ali, Onésio, pecador, digno de morte, né? A dívida dele foi imputada em Paulo, e Paulo falou, a dívida dele, eu vou pagar a dívida dele. Paulo não tinha nada a ver com a história, Paulo era inocente, mas a dívida dele foi imputada em Paulo. Assim, no Velho Testamento, quando eles colocavam a mão na cabeça do cordeiro, transferia a sua culpa para o cordeiro que não tinha culpa de nada, inocentemente, agora ia ser morto no lugar do ser humano. O cordeiro que não tinha culpa de nada, inocentemente, ia levar a culpa do ser humano, ia morrer no lugar do pecador. Assim, estava cumprindo a justiça, a doutrina da imputação, tipologicamente representando o cordeiro pascual. A nossa culpa foi imputada nele, e quando ele morreu, a sua justiça foi imputada em nós. Assim, nos tornamos pessoas justas, justificados. Amém, irmãos? Um pouquinho difícil de entender, mas você entendeu? A justiça dele foi imputada em nós, e nós somos justificados, consciência limpa, culpa paga, dívida paga. A justiça dele foi imputada em nós, o nosso pecado foi imputado nele, e a justiça dele foi imputada em nós. Mas agora você pode me perguntar, então é só isso? Eu falo, não. A justiça imputada em nós representa o que Jesus fez. O que Jesus fez. E não basta somente o que ele fez. Agora você tem que fazer a sua parte. A justiça que foi imputada em nós tem que ser refletida através de nós. Se realmente você foi justificado, você não tem culpa mais nenhuma. Você agora é uma pessoa reta, uma pessoa justa, uma pessoa que anda no caminho da verdade, uma pessoa que vive segundo Coríntios 5,17, que você agora é uma nova criatura, um novo ser. Agora você abandonou as coisas velhas já não faz parte mais da sua vida, a velha natureza já não faz parte mais da sua vida. Você agora é uma pessoa nova, uma nova criatura, um novo ser, na pessoa de Jesus Cristo. Agora você vai refletir o que foi imputado em você através das suas atitudes, através dos seus atos, através do seu modo de ser, de agir, de falar, e etc, etc. Você vai refletir o que foi imputado em você. Você vai refletir a justiça de Deus, sendo uma pessoa reta e verdadeira, vivendo uma vida reta e verdadeira. Amém? Até aí, irmãos? Amém. Aleluias. Calçado aos pés, segura aí, irmão. Calçado aos pés na preparação do Evangelho da paz. Os soldados romanos, creio eu, dentro de vários dias de pesquisas, creio eu que Paulo estava se relatando aqui sobre os soldados romanos. E os soldados romanos, as sandálias dos soldados romanos tinham cravos nas sandálias. Para quê? Para que eles não pudessem se deslizarem, para que eles pudessem ter firmeza nos teus pés e não se deslizar, não caísse, não escorregasse diante da batalha. Está entendendo, irmãos? Tinha cravos na sandália para que eles não pudessem escorregar diante do inimigo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Coloca cravo nessa sandália aí, para que você não possa deslizar diante do inimigo, diante da batalha. Sandália do Evangelho da paz. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluias. Olha só, o mundo onde nós vivemos anda em guerra. Anda ou não anda, irmãos? Precisa nem eu pregar para você saber disso, todos nós sabemos disso. O mundo anda em guerra. A guerra nos palácios, nos parlamentares, a guerra nos congressos, a guerra nas igrejas, a guerra entre famílias, a guerra nos trabalhos, a guerra nas escolas, a guerra entre facções, a guerra entre ser humano com ser humanos, a guerra em todo lado. Por isso que Paulo fala que nós somos embaixadores da paz. Não é isso? Paulo fala que nós somos embaixadores da paz. Para quê? Para levar paz para um mundo que vive em guerras. Para levar paz para um mundo que vive em conflito. Você passa a ligar a televisão, que eu nem perco tempo com isso mais, você vai ver o quê? Guerra, 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 guerra e guerra. Guerra no trabalho, guerra nas escolas, guerra no governo, guerra entre países, guerra entre nações, guerra entre facções, guerra em tudo quanto é lugar, guerra. E Deus precisa que você calce a sandália do Evangelho da paz, para que você possa levar paz para as vidas que vivem em conflitos, que vivem entre guerra. O mundo entra em guerra e depende, Deus conta com nós, para que nós possamos levar paz para um mundo cheio de guerra.
Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas eu estava observando, irmão, que a maior guerra não é aquela entre facções, não é aquela entre países, não é aquela entre nações. A maior guerra é aquela dentro do homem. Porque a guerra dentro do homem, ele sai da igreja e culpa o pastor. Ele vai para outra igreja e lá ele vai encontrar um pastor que não presta também. Aí ele vai para outra igreja, lá ele vai encontrar um grupo que não presta também. Mas o que ele não sabe, que muitas das vezes o problema não está nas pessoas, muitas das vezes o problema está nele, dentro dele. Ele carrega guerras e conflitos dentro de si mesmo, e aonde ele vai, ninguém presta para ele. Aonde ele vai, ninguém vai prestar para ele. Por quê? Porque ele carrega dentro de si uma guerra, um conflito espiritual dentro dele. E as maiores guerras que precisam ser vencidas é a guerra dentro de nós. Louvado seja o santo nome do Senhor. Sandália do Evangelho da Paz. Louvado seja o santo nome do Senhor. Segura aí, vai dar uma apertadinha. Olha só, Deus me deu muitas revelações nesses textos. Aleluia. Primeiramente, o diabo, eu creio que a intenção dele não é tirar você da igreja. Segura aí, irmão. A intenção do diabo não é tirar você de dentro da igreja. A intenção do diabo é tirar o evangelho de dentro de você. A intenção do diabo não é tirar você da igreja. A intenção do diabo é tirar o evangelho de dentro de você. A intenção do diabo é tirar as sandálias dos teus pés, a sandália do evangelho dos teus pés, para que você venha ser um descalçado. Olha só, descalçado no Velho Testamento representa morte. E outras, olha só, Deuteronômio 5, 25, 10, 9 e 10. Então sua cunhada se chegará a ele, aos olhos dos anciãos, ele descalçará o sapato do pé, ele cuspirá no rosto, e protestará e dirá: assim se fará ao homem que não edificar a casa de seu irmão, seu nome se chamará Israel, a casa do descalçado. Descalçado no Velho Testamento tinha sinônimo de humilhação, de vergonha, uma pessoa que causava vergonha. O diabo não tem intenção de te tirar, ele tem intenção de tirar da igreja sim, mas a maior intenção dele não é tirar você de dentro da igreja, mas é tirar a sandália do evangelho dos teus pés, para que você venha ser um descalçado dentro da igreja, para que você venha ser uma pessoa humilhada dentro da igreja, para que você venha ser uma pessoa de vergonha dentro da igreja, que você venha ser uma pessoa que cause escândalo, vergonha dentro da igreja. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer: ah, mas ser crente igual essa irmã aí, eu não quero. Ser crente igual esse irmão aí, eu não quero. Eu não faço 1/3 das coisas que ele faz estando dentro da igreja. Eu, não sendo crente, eu não pratico 1/3 das coisas imundas que ele pratica estando dentro da igreja. Vai se tornar uma vergonha para os pastores, vai se tornar uma vergonha para a igreja, vai se tornar uma vergonha para a família. Por quê? Porque a sandália do evangelho foi tirada dos teus pés e você se tornou um descalçado dentro da igreja, se tornou uma pessoa de vergonha dentro da igreja. Uma pessoa que só causa escândalo, uma pessoa que só causa vergonha na igreja. Por quê? Porque se tornou um descalçado. O diabo arrancou a sandália do evangelho dos teus pés há muito tempo e você não sabe. Você tem sido uma pessoa que tem causado vergonha na igreja, porque as sandálias do evangelho têm sido arrancadas dos teus pés. Brincou com o inimigo, brincou com o diabo, achou que ele não tinha poder, e o diabo arrancou a sandália do evangelho dos teus pés. Você se tornou um descalçado dentro da igreja, e agora você se tornou uma vergonha para a igreja. Todo lugar que vai, se falar no teu nome, meu Deus, aquela pessoa lá nem me fala sobre ele, nem me fala sobre ela. Isso aí é uma vergonha. É uma vergonha carregando o nome de Deus, é uma vergonha carregando o nome de crente. Se tornou uma vergonha para a igreja, porque se tornou um descalçado dentro da igreja. Em outras palavras, se tornou um desviado dentro da igreja. Eu falei para você segurar aí, porque nós íamos passar por uma turbulência. Eu sabia que essa palavra ia mexer com você. Eu sabia que essa palavra ia mexer com a sua estrutura. Eu sabia que essa palavra ia chacoalhar você um pouco, ia balançar você um pouco aí. Mas essa é a pura verdade. Para o diabo, irmãos, não tem coisa melhor de ver uma pessoa carregando o nome de crente, de ver uma pessoa carregando um nome de cristão, que carrega uma Bíblia debaixo do braço, mas
vive escandalizando a obra de Deus, vive escandalizando o nome de Deus. Para o diabo não tem coisa melhor do que isso, de ver uma pessoa carregando o nome de crente, uma Bíblia debaixo do braço, e viver escandalizando a obra de Deus, viver escandalizando o nome do meu Jesus. Para o diabo não tem nada melhor. Por isso ele não quer tirar de dentro da igreja, ele quer tirar a sandália do evangelho dos seus pés, para que você esteja um descalçado dentro da igreja, uma pessoa que causa vergonha. Esse é o sinônimo da palavra descalçado. Meu Deus. Olha só, tomando sobretudo o escudo da fé. Escudo da fé. Os soldados romanos, os escudos deles faziam umas curvas assim, e assim, aí um encaixava no outro, desse jeito, um encaixava no outro. Eles encaixavam um no outro, um escudo no outro, e formava um paredão. E ali, com as suas sandálias, com os seus cravos nas sandálias que não escorregava, eles faziam um paredão com os escudos assim encaixados no outro, e eram invencíveis. Os soldados romanos eram máquina de matar, eram invencíveis. Eles formavam os escudos, encaixavam o escudo, formavam um paredão ali, e nada penetrava, porque eles iam para cima do inimigo. Escudo da fé. Quer dizer que a nossa fé, ela se torna mais forte ainda quando nós unimos a nossa fé, quando nós juntamos a nossa fé, e juntos, em uma só fé, em um só propósito, nós batalhamos contra o inimigo. Amém, irmãos? Amém. Vamos juntar a nossa fé? Amém. Vamos unir a nossa fé para batalhar contra o inimigo em um só propósito, em uma só fé. Unindo a nossa fé, nós vamos formar um paredão e vamos marchar, e nada vai penetrar contra nós. Aleluias. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas para essa fé prevalecer, contra o inimigo, louvado seja o santo nome do Senhor, tem que ser uma fé verdadeira, tem que ser uma fé inabalável, tem que ser uma fé viva, não é isso? Porque existe a fé mentirosa, existe a fé falsa. Um carro com farol ligado bem alto, bem no meu rumo aqui. E existe a fé mentirosa, existe a fé falsa, não é isso que está escrito lá em 1 Timóteo? Paulo ensinando para Timóteo, falando para Timóteo que existe a fé falsa. Qual é a fé falsa? É a fé que você fala com as suas palavras, mas em suas atitudes não condiz com aquilo que você fala. Alguém entendeu? As suas atitudes não condiz com aquilo que você crê. Você crê com as suas palavras, mas as suas atitudes não condiz com aquilo que você crê. As suas atitudes não condiz com aquilo que você crê, com aquilo que você fala. Irmão, vou dar um exemplo. Por exemplo, não estou jogando indireta para ninguém, tá, irmãos? É um exemplo, faz parte do esboço. Por exemplo, você diz: eu creio que na Bíblia está escrito em Efésios, acho que é no capítulo 6 mesmo, aqui mesmo, está escrito que os filhos, eu creio que os filhos têm que obedecer e honrar os seus pais. Mas você falta bater nos seus pais, você falta xingar os seus pais, você falta dar pontapé nos seus pais. Eu creio que honrar a Deus é bíblico, é um mandamento bíblico, mas eu não honro com as minhas atitudes. Verso 1. Vós filhos, sejam obedientes a vós pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Eu creio, irmão Antônio, que está na Bíblia, eu creio que é um mandamento para a minha vida, mas eu não faço, eu não vivo. As minhas atitudes não condizem com aquilo que eu creio. Eu creio que honrar o pai é bíblico, mas eu desonro ele, eu xingo ele, eu falto dar uns pontapés nele, eu falto bater nele ou nela, nos pais. Eu creio que tem que amar, dar aos pobres, é emprestar a Deus. Eu creio que tem que ajudar os pobres, mas eu nunca fiz nada para ninguém. Eu só penso em mim mesmo, no meu nariz, egoísmo puro. Eu creio com as minhas palavras, mas as minhas atitudes não condizem com aquilo que eu creio. Eu creio que o dízimo é bíblico, eu creio que entregar o dízimo está na Bíblia, mas eu não dizimo. E aí? Fé falsa, fé mentirosa. Eu creio que o dízimo é bíblico, mas eu não dizimo. As suas atitudes não condizem com aquilo que você crê. Os muçulmanos, a fé deles são 100% erradas. Olha só que coisa linda. A fé deles é 100% errada, mas 100% verdadeira. Por quê? Porque eles praticam aquilo que eles creem.
E a nossa fé, muitas das vezes, vejam bem, muitas das vezes é 100% verdadeira, né? Mas muitas das vezes 100% falsa. Porque muitas das vezes nós não praticamos aquilo que nós cremos. Dizemos que cremos com a boca, mas não, a nossa atitude não condiz com aquilo que nós cremos. 100% certa, mas muitas das vezes 100% mentirosa, falsa, fé falsa. Aquela que não condiz com aquilo que você crê. Aleluias, aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. O Evangelho da Paz. Aleluias. Tomando sobretudo o escudo da fé. A fé, irmãos, Paulo foi muito bem sucedido aqui em colocar a fé como escudo. Por quê? Porque os dardos inflamáveis vêm contra nós, as setas do inimigo vêm contra nós e bate na nossa fé como um escudo e cai por terra. A enfermidade vem contra você, bate no escudo da fé e cai por terra, e você diz: não, eu não vou servir a Deus com doença ou sem doença, eu sirvo a Deus, eu creio em Deus, que se Ele quiser me curar, Ele vai curar, e se Ele não quiser me curar, Ele vai continuar sendo Deus. Bate no escudo da fé e cai por terra. A falta de desemprego vem, bate no escudo da fé e você diz: não, sem emprego ou com emprego eu vou continuar servindo a Deus, porque eu não sirvo a Deus pelo que Ele me dá, mas eu sirvo a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele representa na minha vida. Bate no escudo da fé e cai por terra. Aleluia. Não atinge você porque bate na fé, no escudo da fé e cai por terra. Eu não sirvo a Deus pelo que Ele me dá, eu sirvo a Deus pelo que Ele é, e eu creio nele, que se Ele quiser Ele vai me dar, Ele vai abrir uma porta para mim, mas se Ele não quiser Ele vai continuar sendo Deus. Bate no escudo da fé e cai por terra. Amém. Usa a sua fé como escudo, irmãos, para não deixar os dardos, só mais um tópico para a gente ir para frente, para não deixar os dardos inflamáveis do inimigo te atingir. O que é dardo inflamável? Você já assistiu filme de guerra? Eu gostava de assistir. Louvado seja o santo nome do Senhor. Dardos inflamáveis. Eles colocavam uma coisa inflamáveis na ponta da flecha e lançavam. Irmão, o que uma coisa inflamável faz? O que algo inflamável faz, irmão Maxwell? Inflamar mais. Incêndia, não é? Não vira um incêndio? Não pega fogo, vira um incêndio? Assim, o inimigo quer nos atingir com seus dardos inflamáveis. Atingir o nosso coração com seus dardos inflamáveis. Por quê? Porque se você não estiver usando a couraça da justiça, não estiver usando o escudo da fé, ele vai te atingir com seus dardos inflamáveis, vai atingir o seu coração, e o seu coração vai se incendiar, vai virar uma chama dentro de você, e você vai viver querendo pecar, você vai viver praticar o pecado o tempo todo, vai ficar ardendo uma chama ardente diante de você, incontrolável, você não vai conseguir se controlar dentro de você, você vai ter um desejo ardente de pecar o tempo todo, um desejo ardente de desagradar a Deus o tempo todo, um desejo ardente de desonrar a Deus o tempo todo. Por quê? Porque o dardo inflamável do inimigo atingiu o seu coração e acendiou o seu coração, e isso alastrou, e você se tornou uma chama incontrolável. Você não consegue mais controlar. O seu desejo é de pecar, de pecar, de pecar, de pecar. Entra segunda, sai segunda, entra segunda, sai segunda. O seu desejo é de pecar. Às vezes você até quer parar, mas você não consegue. Por quê? Porque se tornou algo incontrolável. Incendiou dentro de você. Tomou conta tudo. Incendiou dentro de você. O dardo inflamável continua atingiu você. E você se tornou uma chama incendiada dentro de você. Agora você não consegue fazer as coisas certas, não consegue agradar a Deus, não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue buscar a Deus, não consegue meditar na palavra de Deus, porque você só sente desejo de fazer coisas erradas, de praticar coisas erradas, porque o dardo inflamável atingiu você, e isso incendiou por você por dentro, se tornou algo incontrolável. Mas use o escudo da fé, irmãos, e deixe outra chama arder dentro de você, a chama do Espírito Santo. Assim, você vai querer orar, orar, orar. Às vezes as pessoas vão até falar para você: irmão, para que orar desse tanto? É porque Deus, a chama do Espírito Santo está dentro de você, você não consegue controlar, ele incendiou você por dentro, e você não consegue parar de orar, você só quer orar. Aí alguém vai dizer: irmão, para que ler a Bíblia desse tanto? É porque você está incendiado pelo fogo do Espírito Santo, você quer fazer, não porque é jejuar desse tanto, mas é porque você está incendiado pelo fogo do Espírito Santo. Esse sim vale a pena deixar incendiar você, não os dados inflamáveis do inimigo. Amém?
Que Deus os abençoe. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação. Já estamos quase indo para o final, irmãos. Capacete da salvação. Para que serve o capacete? Para proteger a mente. O capacete era para proteger a mente. Por quê? O que é o mais perigoso que o homem pode ter? O erro maior que o homem pode ter. Qual é? É uma consciência errada. É uma mente errada. Por isso que Jesus veio falando ali: arrependei-vos, arrependei-vos. O que significa arrependei-vos? Ali quando Jesus está falando para arrepender, significa consciência mudada, consciência renovada, mente transformada. Por quê? Porque se você pensar da forma que Jesus quer que você pense, então você vai ser a pessoa que Jesus quer que você seja. Amém? Amém. Arrepender significa mudar de mente, renovar a sua mente. E o diabo não quer isso. O diabo quer que você tenha uma mente completamente errada. O diabo não quer que você tenha o capacete da salvação para proteger a sua mente. Ele arma as suas armadilhas aí na sua mente. O seu campo de guerra é na sua mente. O diabo quer porque quer atingir a sua mente. Por quê? Porque lá em Provérbios 7:23 diz assim: assim como você imagina na sua alma, assim você é. Assim como você imagina na sua alma, assim você é. Quer dizer, o que você pensar aqui que você vai ser, é isso que você vai ser. E o que o diabo quer fazer? Soprar na sua mente que você não é. Soprar na sua mente que você não é capaz. Soprar na sua mente que você não vai chegar. Soprar na sua mente que você é isso, que você é aquilo. Aí você, na sua memória RAM, o registro automático da mente, que é capaz de processar 800 memórias por segundo por 70 anos sem se cansar, ele registra aquilo, deposita na sua mente. Aí o que você vai fazer? Acreditar nas mentiras do diabo. Realmente eu não sou. Realmente eu não posso. Realmente eu não vou chegar. Realmente eu não sou capaz. Realmente eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Você começa a receber as mentiras do inimigo, porque não tem o capacete da salvação para proteger a sua mente. Aí você começa a andar de cabisbaixo, andar de cabeça baixo. Aí você fala: eu sou o menor da casa, eu sou o pior, eu sou isso, eu não vou conseguir, eu não vou chegar, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque o diabo soprou na minha mente que eu sou imprestável, e eu acreditei que eu sou imprestável. E pior, o diabo usa pessoas. O diabo usa a boca de pessoas. E o pior, o diabo usa a boca de crentes. Amém, irmãos? Amém. É verdade? Amém. O diabo usa a boca de crentes. Pais que diz para filhos: se fosse o outro, se fosse o seu irmão, ele conseguiria. Se fosse a sua irmã, ia dar certo. Você é um imprestável. Por que você não é igual ao seu irmão? Por que você não é bem sucedido igual ao seu irmão? Você é um imprestável. Você é um atrasado na vida. Você só sabe me dar trabalho. Você só sabe, você é um atraso na minha vida. Muitos pais dizem: você não deveria nem ter nascido. E aquilo ali entra na mente daquela pessoa. Eles realmente andam de cabeça baixa, cabisbaixo, pensa que ele só pensa negativo, só negativo. Por quê? Porque absorveu as mentiras. Esposos que diz para a esposa coisas absurdas: você é um imprestável, você não sabe fazer nada, você é isso. Aí a esposa absorve aquilo na mente e só anda de cabeça baixa, começa a acreditar: realmente eu sou um imprestável mesmo. Realmente eu sou isso mesmo. Começa a pensar negativo. Esposa que diz coisas horríveis para esposo. E às vezes o esposo não tem um capacete da salvação e absorve essas mentiras e começa a acreditar: realmente tem muitos pregadores melhor do que eu. Realmente eu sou o pior. Realmente eu não deveria estar na posição que eu estou. E aí a esposa começa a jogar palavras: você não deveria estar onde você está. Você não é isso, você não é aquilo. Aí ele começa a acreditar que não é. Aí daqui um pouco abandona o cargo, abandona a igreja e nem crente não é mais. Por quê? Acreditou nas mentiras que o diabo usou a boca de muitos crentes para dizer. Eu já ouvi, não foi ninguém que me falou, um homem que disse para sua esposa, na minha frente, irmãos, foi horrível, que você não sabe fazer nada. Aí a esposa disse assim: uai, então você está me chamando de imprestável? Aí ele disse: uai, então me fala o que você sabe fazer. Você não sabe fazer nada. Não, foi um tapa na minha cara. Meu Deus. Aquela pessoa absorveu, já foi triste pro sofá e sentou lá e ficou de cabeça baixa. Por quê? Porque absorveu o que a esposa disse.
O diabo quer atacar a sua mente com mentiras. Use o capacete da salvação. Quando fala salvação, fala da obra redentora do meu Jesus. O que Ele conquistou lá na cruz do Calvário, irmão, a sua salvação, o que Ele conquistou na cruz do Calvário. Se você foi crucificado com Ele, se você morreu com Ele, você também recebeu benefícios enormes. Primeiro benefício, a sua salvação, e nada pode te colocar de cabeça baixa, porque você tem a salvação que custou a morte do meu Jesus. Aleluia. Quando o diabo dizer que você não é, que você não vai chegar, que você não vai conquistar, que você não vai alcançar, que você não vai ser, diga para ele: o meu Jesus já conquistou a minha vitória lá na cruz do Calvário, através da minha salvação. Aleluia. A minha salvação já foi comprada. O meu Jesus comprou a minha salvação com teu sangue, e nenhuma mentira sua ou dos seus adeptos vai me colocar de cabeça para baixo, vai me fazer pensar negativo, porque eu creio que a minha salvação me fez se tornar uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus. Amém. Capacete da salvação. Creia mais na sua salvação, e nenhuma mentira do diabo e de seus adeptos vai entrar na sua mente. Eu poderia falar muito sobre esse tópico aqui, mas vamos para frente. Capacete da salvação e a espada do Espírito, para a gente acabar. Aleluias. Quem está se alimentando aí, irmãos? Aleluia. Eu estou explodindo aqui por dentro. Essa palavra, meu Deus, mexeu muito comigo. Aleluia. A espada do Espírito. A espada do Espírito. É preciso não só saber usar a espada, a palavra de Deus, mas é preciso estar em Espírito. O diabo usou a palavra contra Deus, quando Jesus, ali na tentação, usou a palavra com Jesus, mas ele não tinha o Espírito da verdade sobre ele. E o que ele fez? Perdeu. Por quê? Porque não adianta só você pregar a palavra, você tem que estar em espírito para pregar a palavra. Você tem que carregar o cinto da verdade, você tem que levar uma vida verdadeira para você pregar a palavra, porque o cinto da verdade segura a espada representa a palavra, e sem o cinto da verdade você não pode carregar a palavra. Significa que sem uma vida de verdade você não pode pregar a palavra. O Espírito da verdade, você tem que estar em espírito para poder pregar a palavra. Por quê? Porque é a palavra que liberta, é a palavra que salva, é a palavra que transforma. Não é através de lairê. Eu não sei, já falei isso aqui, eu vou repetir. Eu não sei contar historinhas, eu não sei contar piadinhas, eu não sei fazer shows em cima do púlpito. Eu sei, estou aprendendo, quer dizer, pregar a palavra. É isso que eu quero fazer. Com todas as minhas forças, eu quero aprender a pregar a palavra. Aleluia. Não quero ser um palhaço em cima de um púlpito contando piadinhas, historinhas e lariê, porque não é isso que salva, não é isso que transforma, não é isso que liberta. Somos libertos, somos transformados, somos lavados através da palavra. Se você tem fome, a palavra te sacia. Se você tem sede, a palavra sacia a sua sede. Se você está angustiado, a palavra liberta de você da sua angústia. Somos libertos e transformados através da palavra. Amém, Jesus. Aleluia. Temos que viver mais a palavra, temos que pregar mais a palavra, temos que gastar mais tempo. Passar e não gastar é investir. Porque palavra não é gastar, é investir. Investir é aquilo que você vai ter retorno. Se você passa tempo com a palavra, você não está gastando tempo, você está investindo tempo, porque você vai ter um retorno. Amém. Temos que passar mais tempo com a palavra, irmãos. Temos que aprender mais da palavra. O que Jeremias queria no seu livro todo, a restauração do povo de Israel, ele não conseguiu ali no seu livro. Aquela restauração só foi acontecer no tempo de Esdras e de Neemias. Por quê? Porque a palavra foi lida por Esdras. O povo foi restaurado através da palavra que Esdras leu. Esdras leu a palavra da lei e o povo foi restaurado através da palavra. Que a restauração é através da palavra. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Josias, filho de Amon, filho de Manassés,
No seu 18º ano, quando ele foi fazer alguns reparos ali no templo, na casa do Senhor, o que ele faz? Ele chama Ilquias, o sacerdote Ilquias, manda Ilquias ir até a casa dos guardas que ficava recebendo dinheiro na porta dos templos, pegar aquele dinheiro, levar para os pedreiros, colocar na mão dos pedreiros que estavam na frente da obra da construção, levar aquele dinheiro para os pedreiros e falar para os pedreiros: olha, fala para eles comprar pedras lavradas e madeiras. Pedras lavradas e madeiras para algum reparo no templo. Aí Ilquias entra para dentro do templo e o que ele encontra? A palavra de Deus. Encontra o livro da lei, encontra a palavra de Deus. 75 anos de imundícia de Manassés, 2 anos de imundícia de Amon, e Josias estava seguindo o mesmo ritmo. No seu 18º ano, 8º ano de reinado, ele decide fazer um reparo, encontra o livro ali. Aí o que fala para o escrivão Safã, leva para Josias e lê o livro diante dele, lê diante de Josias, mas ele não entende. Fala para levar para a profetisa Uda. A profetisa Uda lê o livro e fala o que quer dizer ali para Josias. Josias vem e rasga suas vestes em sinal de humilhação, em sinal de arrependimento. Aí ele começa a dizer: a partir de hoje nós vamos fazer o que é certo. Amém, Jesus. A partir de hoje as coisas erradas vão ficar para trás e nós vamos começar a fazer o que é certo. Marreta nas estátuas, marreta nos altares, manda matar as prostitutas, manda matar os feiticeiros, manda destruir a casa da prostituição, manda matar os feiticeiros, manda destruir os 2 altares que Jeroboão lá atrás fez, os 2 altares no Indã e em Betel. Até esses 2 altares, para cumprir a palavra do profeta, ele destrói esses 2 altares, manda matar tudo, e ele faz uma grande reforma. Por quê? Porque através da palavra ele deparou com seus erros. Amém. A palavra fez ele enxergar que a vida que ele estava levando estava errada. Estava errada. A palavra nos faz deparar com nossos erros. Por isso precisamos mergulhar na palavra de Deus. Amém. Medite, irmão, medite. Eu queria, meu Deus, se eu aproveitasse esse tempo que eu aproveito hoje, quando eu não tinha meus filhos, eu já tinha lido essa Bíblia várias vezes, mas eu não aproveitei esse tempo, no tempo da minha mocidade. Pregava na minha mocidade, com 15 anos, 14 anos eu já pregava, mas se eu meditasse na palavra antes, o tanto que eu medito hoje, eu já tinha lido essa palavra várias vezes. Às vezes com filhos, a esposa e a deveres em casa é mais difícil. Mas medite mais na palavra, irmãos. Aprenda mais um pouquinho dessa palavra. Aprenda um pouquinho de Gênesis. Aprenda um pouquinho de Pentateuco. Aprenda um pouquinho de Gênesis. Aprenda um pouquinho de Êxodo. Aprenda um pouquinho de Números. Aprenda um pouquinho de Levítico. Aprenda um pouquinho de Deuteronômio. Aprenda um pouquinho dos livros históricos. Aprenda um pouquinho de Josué, de Juízes, de Ruth. Aprenda um pouquinho de 1 e 2 Samuel, de 1 e 2 Reis, de 1 e 2 Crônicas. Aprenda um pouquinho de Esdras. Aprenda um pouquinho de Neemias e aprenda um pouquinho de Esther. Aprenda um pouquinho dos livros poéticos. Aprenda um pouquinho sobre Jó, do livro de Jó. Aprenda um pouquinho do livro de Salmo, de Provérbios, de Eclesiastes e de Cantares, que todo jovem gosta. Aprenda um pouquinho dos profetas maiores. Aprenda um pouquinho de Isaías, de Jeremias, de Lamentações de Jeremias, que não era para estar na categoria de profetas maiores, porque são só alguns versos. Mas aprenda também Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Aprenda um pouquinho sobre os profetas menores. Aprenda um pouquinho sobre Oséias, sobre Joel, sobre Amós, sobre Obadias, sobre Jonas, sobre Miqueias, sobre Naum, sobre Abacuque, sobre Sofonias, sobre Zacarias e sobre Malaquias. Aprenda um pouquinho do Velho Testamento, dos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Aprenda um pouquinho do livro histórico de Lucas, do doutor Lucas, de Atos. Aprenda um pouquinho das cartas paulinas. Aprenda um pouquinho de Romanos, a carta de Romanos, que é linda, a que eu mais amo na Bíblia, é a carta aos Romanos. Aprenda um pouquinho de 1 e 2 Coríntios, um pouquinho de Gálatas, um pouquinho do livro de Efésios, que foi o que nós lemos agora. Aprenda um pouquinho do livro de Filipenses, um pouquinho do livro de Colossenses, um pouquinho do livro de 1 e 2 Tessalonicenses, um pouquinho de 1 e 2 Timóteo, um pouquinho de Tito, um pouquinho de Filemão. Aprenda um pouquinho da carta aos Hebreus, da carta ao Tiago. Aprenda um pouquinho de 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João. Aprenda um pouquinho de Judas e um pouquinho de Apocalipse. Mas aprenda alguma coisa da palavra de Deus, irmãos, pelo amor de Deus. Passe menos tempo na televisão. Passe menos tempo, irmão, na televisão. Pelo amor de Deus. Passe menos tempo na televisão. Eu falo isso para meus filhos direto. Eu não sei nem qual foi a última vez
que eu liguei a televisão para assistir alguma coisa. Eu assisto filmes evangélicos, e isso eu assisto. Passe menos tempo na internet, e passe mais tempo com a palavra de Deus. Passe menos tempo com pessoas que não ajudam você a se edificar, a chegar mais perto de Deus. E passe mais tempo com a palavra de Deus. Passe mais tempo fazendo coisas erradas. Passe mais tempo com a palavra de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. Sem a palavra de Deus, nós não vamos chegar aonde Deus quer que nós chegamos. Use a palavra de Deus. A palavra, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Com essa palavra, você vai poder não só defender, mas atacar também. Amém? E essa palavra, a espada de metal, ela pode perfurar a sua carne. Mas essa palavra perfura, pastor? Os ossos, medulas. Aleluias. Essa vai na alma. A espada atinge a carne, mas essa espada atinge a alma. Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe. Eu pedi o pastor para passar um pouquinho mais cedo, porque eu sabia que eu já ia demorar mesmo um pouquinho. Mas quantos foi edificado por essa palavra, irmãos? Amém. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que Deus os abençoe. Eu passo para o pastor. E continue orando por nós, irmãos. Amém? Lembre de nós nas orações. E que Cristo